Meus irmãos, eu quero, nesta noite, trazer uma palavra que já foi objeto da nossa meditação, exatamente no dia 18 de fevereiro de 2020. E eu quero trazer esta mesma palavra com mais elementos. E o tema da nossa reflexão é como enfrentar gigantes e vencer. Eu quero muito que você preste atenção. Nós vamos ler um texto longo. Vamos extrair do texto os argumentos da nossa meditação nesta noite. Portanto, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular, 1 Samuel, capítulo de número 17. Preciso que você preste bem atenção, é um texto longo que nós vamos ler e dele extrair os elementos da nossa reflexão subordinados a este tema: como enfrentar gigantes e vencer. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 17: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir. Seremos vossos servos, porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as fileiras de Israel, dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul este homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: Toma para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás os teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás notícias deles. Preste bem atenção agora na descrição dessa história. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou a arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e, a gritos,
clamavam à peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel, a quem o matar o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam por perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, desceste para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Próprio briga de irmãos, não é verdade? Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Porém, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que via um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim, segurava-o pela barba e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Agora preste atenção. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las sobre o alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoava Davi. Disse a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei,
e tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão no seu alforje, tomou uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, sem a espada na mão, feriu e o matou. Correu Davi e, pondo-se em pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Que texto tremendo. Senhor, fala-nos através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós enfrentamos gigantes na vida. Cada um sabe qual é o seu gigante, qual é o tamanho do seu gigante. Cada um sabe. Na verdade, há muitos gigantes que nos amedrontam, que nos assustam. Ansiedade. Esse tempo tem se constituído num caldeirão de ansiedade. É um gigante. É um gigante. Culpa, frustração, aquela frustração decorrente de tantas tentativas, sem o resultado esperado, que gera naturalmente frustração. Doença, é um outro gigante. E eu poderia aqui listar um número expressivo de gigantes que certamente você já enfrentou, ou talvez esteja enfrentando, e pode ser até que vá enfrentar. Cada um sabe qual é o seu gigante, cada um sabe qual é o tamanho do seu gigante. Talvez o seu gigante seja um problema enorme dentro de casa, seja um conflito no casamento, seja um problema com o filho, que lhe tira o sossego, que lhe tira a tranquilidade, talvez seja um problema no seu trabalho. Cada um sabe o tamanho do seu gigante. Nessa noite, eu quero te convidar a ver comigo, na experiência de Davi, o que ele fez no enfrentamento dos seus gigantes, como ele os enfrentou, como ele enfrentou o gigante Golias e como ele o venceu. Na verdade, há 3 gigantes além do gigante físico, chamado Golias, com o qual ou contra o qual Davi precisou lutar. Eu vejo aqui em primeiro lugar o gigante do medo, porque diz o texto que quando aquele gigante chamado Golias se apresentava diante do povo de Israel, a palavra de Deus diz no versículo de número 24 que eles ficavam atemorizados. Diz o texto: quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. O medo é um gigante terrível, é um gigante terrível. Aquele medo natural, que tem a ver com a preservação da vida, que tem a ver com a preocupação de não colocar a sua vida e a vida de alguém querido em risco. É um medo que tem a ver com proteção, que tem a ver com autopreservação. Mas há pessoas que são dominadas por um medo patológico. Um medo patológico que vai aprisionando o indivíduo, que o vai enclausurando. Diz o texto
que o povo estava dominado pelo medo. E o medo é um gigante. O medo é um gigante que paralisa. Que paralisa. O segundo lugar, eu vejo aqui o gigante da opinião negativa dos outros. Veja o texto no versículo de número 28. Quando Eliabe ouviu que Davi, o seu irmão mais novo, estava perguntando sobre o gigante, a Bíblia diz que Eliabe, ele faz aquilo que muitas pessoas muitas vezes fazem conosco. Opiniões negativas que tentam nos jogar para baixo. Diz o texto: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração desejas para ver a peleja. Ou seja, é bom ouvir a opinião das pessoas, mas muitas vezes opiniões demais confundem. Sabia disso? Quando você quer ouvir muitas opiniões, ao final você vai ficar confuso. Imagine, por exemplo, você vai comprar um produto, vai comprar um carro. Aí pega a opinião que diz assim, é muito bom. Daqui a pouco você vai pegar a opinião de outro e diz assim, não é tão bom assim. Aí daqui a pouco outro diz assim, olha, eu comprei e foi péssimo. E você estava empolgado, e você ouve tantas opiniões negativas, que nem sempre refletem a realidade, que muitas vezes são fruto da frustração individual da pessoa, e projeta a sua frustração numa opinião que joga a pessoa para baixo. E quantos há que enfrentam esse gigante da opinião negativa? Muitas vezes do esposo, muitas vezes da esposa, muitas vezes dos pais. Meu filho, você não vai dar em nada. Você nasceu para ser burro, para puxar carroça. E aquilo vai introjetando no indivíduo e vai construindo, na verdade, um pensamento que no final das contas acaba levando o indivíduo a um insucesso por causa das opiniões negativas das pessoas. Você já ouviu essa história? Isso é um gigante terrível. Ninguém acreditava em Davi. Seus irmãos não acreditavam nele. Se você prestou bem atenção no texto, o rei não acreditava nele. No versículo 33 diz que Saul, quando viu Davi, disse assim, olha, tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Parece que é um conselho tão cheio de bom senso, mas na verdade o que está implícito aqui é, Davi, você é muito criança, não vai ter jeito, você vai enfrentar Golias, ele vai engolir você, Golias vai engolir você. Quantas vezes nós nos deparamos com o gigante da opinião negativa de pessoas? Há pessoas que não têm a percepção de empurrar, elas têm a maldade de puxar. Elas não dizem assim, vai que você vai conseguir. Ao contrário, elas dizem, não vai não, que você não vai conseguir. Não vai conseguir. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que guardam a frustração de não terem conquistado algo na sua vida, porque foram terrivelmente influenciadas pelo gigante da opinião negativa dos outros. Está entendendo o que eu estou falando aqui? E agora Davi está diante de Golias. Eu quero sacar desse texto pelo menos 6 atitudes que Davi teve e que você e eu precisamos ter para enfrentar, sejam quais forem os gigantes, enfrentar e vencê-los. Enfrentar e vencê-los. Sob o ponto de vista humano, a luta contra Golias era absurdamente desigual. Era impossível de ser vencida não só por Davi, mas por qualquer indivíduo de Israel. Sabe por quê? Primeiro porque a Bíblia diz que Golias era alguém
que tinha a altura equivalente a 2,85 metros e 3,05 metros. Eu tenho 1,85 m. Dizem que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo altura, porque vai encurvando. Mas eu ainda tenho 1,85 m. Pegou? Imagine um gigante, 2,85 metros a 3,05 metros. Lá estava Davi. Saul disse, olha, você é muito moço. Ele era de gentil aspecto. Sabe o que é isso? É que Davi era um jovem que não tinha aparência. Não era o cara sarado, malhado, fitness. Não. Era um garoto sem aparência. Não tinha físico para enfrentar Golias, mas tinha uma garra tremenda. Há pessoas que têm um físico tremendo, mas são, oh meu Deus, inomináveis. Diz o texto, na descrição de Golias, no versículo de número 5, que ele trazia na cabeça um capacete de bronze, o peso de 5.000 siclos. A couraça de Golias pesava 80 quilos. A ponta da lança de Golias pesava cerca de 8,5 quilos a 9 quilos. A ponta da lança. Humanamente, impossível. Era Golias, para um homem carregar uma armadura desta. Eu imagino o perfil físico de Golias. Carregar uma couraça, que tem quase o meu peso, só no peito. Grevas na canela, para proteger a canela de metal. Seu escudo, a sua lança. O escudeiro ia à frente, porque não dava para ele carregar tudo. E vai lutar contra um menino chamado Golias, humanamente, uma luta desigual. É aquele tipo de enfrentamento que se olha e diz assim, já está definida a vitória. Esse vai ganhar, aquele vai perder. Mas lá no campo de batalha a coisa foi mudada. E eu quero encorajar você nessa noite, você que está aqui, você que me ouve em casa, que está enfrentando Golias, que está enfrentando gigantes na sua vida, a aprendermos com as atitudes de Davi, como ele enfrentou o gigante Golias e venceu. Está entendendo? Como eu disse, cada um sabe qual é o nome do seu gigante. Ah, pastor, meu gigante é meu filho. Pastor, meu filho, ah, meu Deus, estou quase desanimando. É o seu gigante. Seu gigante talvez seja meu marido, pastor. Minha esposa. Ah, pastor, você não sabe como meu gigante é enorme. Eu estou quase entregando os pontos, quase jogando a toalha. Ei, irmão querido, pega essa palavra, porque você pode enfrentar, seja qual for o gigante, e vencer, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, quais são as atitudes de Davi no enfrentamento dos gigantes e que nós podemos usar? Primeiro, compreendamos que cada experiência vivida hoje pode representar um treinamento para uma vitória amanhã. O que você está vivendo, ou que já viveu, pode se constituir num treinamento para uma vitória amanhã. Davi vai e se apresenta a Saul. Você sabe o que é que ele disse? Quando o rei disse assim, você é uma criança. Aí Davi diz assim no verso 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, gente, enfrentar o leão é uma coisa tremenda. Se o leão der uma patada
ele joga uma pessoa no chão. O urso, quando fica em pé, ele fica maior do que uma pessoa. Agora veja Davi dizendo, quando vinha um urso ou um leão para buscar um cordeiro, eu saía após ele. Sabe o que significa? Não é Davi correndo do urso e do leão, mas é Davi correndo contra o urso e contra o leão. Gente, como eu sou impressionado com esse camarada chamado Davi. Imagine um exército constituído de homens como Davi. Vem o urso, vem o leão. Davi não corre deles, mas a Bíblia diz que ele vai após eles. Ele vai em cima, ele vai enfrentar. E diz a Bíblia, na experiência de Davi, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim um leão como o urso. Sabe o que é que Davi está entendendo? A experiência de lutar com o leão, a experiência de lutar contra um urso, essas duas experiências serviram como treinamento para agora ele enfrentar Golias. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Tudo na vida tem um propósito. Tem um propósito. Muitas vezes a gente não entende. Na verdade, quem é que disse que Deus quer que nós entendamos? Se entendermos, é lógica. Há coisas que são ilógicas. Há coisas que não cabem no formato do raciocínio humano. Aí a gente precisa ter fé. Quem é que disse que somos chamados para entender? Davi está aqui dizendo que ele compreendia, que ele estava preparado para lutar contra Golias, porque ele lutou contra um leão e contra um urso. Está entendendo aqui? Muitas vezes aquela experiência que você já passou, que está passando, pode se constituir num treinamento extraordinário para uma batalha maior à frente. E isso Davi compreendeu. As experiências do passado podem construir vitórias no presente, e as experiências do presente podem constituir vitórias no futuro. Mistério de Deus. Mistério de Deus. Segundo lugar, amém, meus irmãos? Estão me acompanhando aqui? Precisamos aprender que as armas dos outros podem não ser eficazes para nós. As armas dos outros, que os outros utilizam, podem não ser eficazes para nós. A não ser aquelas armas explicitamente bíblicas, definidas como oração, por exemplo, nem sempre a maneira que um enfrentou um problema, o outro fazendo da mesma forma, vai ter o mesmo resultado. Eu vejo aqui, no verso 38, quando Davi, então, é vestido com a armadura do rei. Em outras palavras, Saul queria que Davi lutasse contra Golias com a roupa dele. Está aí no verso 38. A sua própria armadura, armadura real. Eu imagino uma armadura brilhosa, bonita, que se destacava, era a armadura do rei. Não era a armadura do raso, do soldado raso, era a armadura real. Eu imagino a pompa da armadura real, o lustre que era a armadura real. Colocou sobre Davi, pôs sobre a cabeça dele um capacete de bronze e o fez envergar a sua couraça. Imagina aquele menino vestindo a vestimenta de Saul. Diz o texto, no versículo de número 39,
que Davi tentou andar com aquilo, mas não conseguia. Aliás, o verso 39 diz no final: assim tirou Davi aquilo de sobre si. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A intenção de Saul era boa. Mas eu quero que você aprenda nessa noite que muitas vezes as armas que os outros usaram não significa necessariamente que vão ser eficazes para você, a não ser aquelas que são explicitamente comuns a todos. Você já deve ter ouvido alguém que diz assim: você está enfrentando uma situação, eu também já passei por isso, aí eu fiz. Aí você vai fazer o que outro fez, se dá mal. Por quê? Pessoas são variáveis, nós somos variáveis. Você acordou de um jeito, chega no final do dia de outro jeito. Quantos aqui já acordaram de manhã se olhando no espelho, dizendo assim: eu sou maravilhoso, eu sou lindo? Você já fez isso? Aí se olha de lado assim, aí faz assim: ah, eu sou o cara. Quem é que não levanta a mão, não? Você já fez isso. Mas olha para mim. Tem dia que você se olha no espelho, aí faz assim: cruz credo. Já aconteceu isso? Aí você veste uma roupa, essa não caiu bem. Isso só acontece com homem, viu? Vou repetir, isso só acontece com homem. Acho que você entendeu, né? Essa roupa não caiu bem. Aí tira uma, põe outra, tira uma. Ah, eu vou com essa mesmo, mas não está bem. Você sabe por quê? O problema não está na roupa. Está no variável que é você, que sou eu. A gente varia. Quando a gente está bem, a questão não é a roupa. Quando a gente não está bem, a questão é a roupa. Está entendendo? Então, o que eu quero nessa noite, irmão, nessa reflexão com a igreja, você que está me ouvindo, espero que você esteja acompanhando. Primeiro, compreendamos que a experiência vivida hoje pode representar um treinamento para algo amanhã. Aprendamos que as armas dos outros podem não ser eficazes para nós. Cada um sabe o seu gigante e você precisa pedir direção de Deus para enfrentar o seu gigante de forma adequada. Adequada. E usar isso no tempo certo. Eu gosto muito de documentários sobre a guerra, talvez em razão da minha formação em história. Eu estava assistindo nessa semana sobre a Segunda Guerra Mundial. O enfrentamento dos aliados contra os nazistas e contra os japoneses. Eu fiquei assistindo, não sabia disso, que os japoneses construíram 2 navios, os navios mais poderosos para o enfrentamento da guerra. Um deles tinha capacidade de lançar uma bomba a 40 quilômetros. Colossal. O diâmetro daquele canhão é uma coisa impressionante. Aquele navio foi construído com o propósito de fazer sucumbir os navios inimigos. Ele foi desenhado, uma engenharia dirigida por um almirante japonês. Que coisa impressionante aquele navio. O navio tinha ar-condicionado. Mas sabe o que aconteceu? O navio era tão grande, tão poderoso, e eles ficaram guardando a utilização do navio. Quando o navio foi utilizado, já era tarde demais. Muitas vezes, a gente tem ferramentas e nós não as utilizamos. Quantas pessoas... A palavra dessa noite não é de autoajuda, eu quero dizer que eu estou aqui tratando da Bíblia. Quantas pessoas que são tomadas por um vitimismo tremendo. Não vou conseguir, não vai dar certo. Então aprenda a usar aquilo que você
a não pegar carona na arma do outro, que às vezes não vai dar certo para você. Terceiro lugar, estão comigo até aqui, irmãos? Está entendendo? Terceiro lugar. Primeiro eu disse, compreendamos que cada experiência vivida hoje pode representar um treinamento para uma vitória amanhã. Segundo lugar, aprendamos que as armas dos outros podem não ser eficazes para nós, mas em terceiro lugar, aprendamos a lutar com as armas que Deus nos dá. É interessante, verso 40, que Davi, depois que deixou a armadura, ele foi para aquilo que ele conhecia. Tomou o seu cajado, na mão, cajado é o símbolo do pastoreio. Por isso que quando Saul diz assim, você vem a mim com pau, ele estava se referindo ao cajado. Davi era pastor de ovelhas. Ele vai com aquele cajado, imagine esse enfrentamento. Vem um cajado, diz o texto, que ele pegou 5 pedras lisas do ribeiro. Ele usou uma só, mas pegou 5. Alguém disse que Davi pegou 5, porque vai que Golias tivesse 4 irmãos. Vai que tivesse 4, ele pegou 5, usou uma. Pedras lisas, escolhidas do ribeiro. Pôs no seu alforje, na sua bolsa. E vinha aquele Davi com aquilo que ele sabia usar. Sabe o que eu aprendo aqui? Ninguém é desafiado a lutar com as armas dos outros. Use as armas que Deus já deu para você. Davi não conhecia de armadura, mas conhecia de funda. No exército de Davi tinha um camarada que era mestre em lançar funda, que pegava pedra e rodava, ele atingia uma pessoa à distância, era mestre, era destro. Jogava-se, acertava o alvo. Davi era desse tipo. Ele vai lutar com Golias com aquilo que ele conhecia. Está entendendo? Quarto lugar, eu disse que são 6 itens, e eu vou para o quarto. Você já está fazendo os cálculos de quando vai terminar o culto. Mas a conclusão vai levar uns 40 minutos. Obrigado, irmão. Falou um amém aí. Não vai levar 40 minutos, nada. Quarto lugar. Como enfrentar os gigantes e vencer. Aprendamos a ter o pensamento e visão de vitória em nome do Senhor. Não é vitória por si só, mas é em nome do Senhor. Davi vai para uma luta, irmãos. Ele não entra na luta como um derrotado, ele entra como um vencedor. Há pessoas que entram numa luta já como derrotados. Você sabia que o corpo dá sinais? Dá sinais. Quando a indústria cinematográfica americana, e quando se desenhou a figura do super-homem, a ideia é mostrar a força americana, as cores da roupa do super-homem. Você já viu como é que o super-homem se apresenta? Você não vê super-homem assim, ó. A imagem do super-homem é um camarada assim, ó. Aí põe a mão assim, não tem isso? Super-homem. Você olha para a figura do super-homem, você está diante do super-homem. A ideia é passar o poderio americano na figura do super-homem. O corpo fala, há pessoas que entram numa batalha já com a bandeira da derrota. Ainda nem lutaram, mas já dizem assim, não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vai dar certo. Ah, eu sei que isso não é para mim. Pronto, já está derrotado. Davi vai enfrentar Golias. E diz a Bíblia, no verso 44 a 46, veja comigo. Quando Davi olha para Golias, que o ofendeu,
que o humilhou, que o amaldiçoou, diz o verso 43. Mas Davi olha para aquele homem, ouviu o que ele ouviu tantas palavras ruins, intimidadoras, que amedrontavam. Mas Davi olha, eu imagino Davi olhando nos olhos de Golias, e diz assim: tu vens a mim, verso 45, aliás, verso 44, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu. Aliás, Davi agora fala ao filisteu, antes é o filisteu falando: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei e tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você sabe como é que se chama isso? Na linguagem moderna, foco visionário. Ele olha para Davi, para Golias, e diz assim: eu vou vencer você. Eu vou vencer você. Hoje, o Senhor vai me dar vitória sobre a sua vida. Sabe o que é isso, irmão? Davi, ele confiava tanto em Deus. Estava com a sua mente voltada para Deus. Golias via Davi como um derrotado. Mas Davi se viu como um vencedor em nome do Senhor. Sabe de uma coisa? É aí que entra a definição da palavra entusiasmo. Uma coisa é estar empolgado, outra coisa é estar entusiasmado. Você sabia que a palavra entusiasmo é a composição de duas palavras gregas? Que significa literalmente ter Deus dentro de si. Eu estou em teós, entusiasmado, em Deus. Foi com esse entusiasmo, ou seja, literalmente ter Deus dentro de si. Isso é a palavra entusiasmo. Davi estava entusiasmado para lutar contra Golias. Meu irmão e minha irmã, você tem entusiasmo? Você tem a convicção da vitória em nome do Senhor? Ou tem enfrentado os seus gigantes com a derrota estampada na sua fronte? Uma ocasião, Davi, como eu disse, eu admiro muito Davi. É um paradigma. Camarada falho, que pecou, Deus o perdoou, ele arrastou as consequências do pecado. Mas eu acho fantástico quando eu olho para esse moço e o ouço dizendo, como disse no Salmo 18, no versículo 29. Olha o que é que Davi disse, Salmo 18, verso 29. Com a tua ajuda, 18, 29, com a tua ajuda passo pelo meio do esquadrão, com o meu Deus posso escalar uma muralha. Olha a convicção desse moço. Com teu auxílio, eu enfrento uma tropa. Com o meu Deus, eu salto a muralha. Gente, isso é forte demais. Vamos dizer juntos esse texto? Vamos lá. Com o teu auxílio, salto muralhas. Ah, irmãos e irmãs, há muitos que se veem derrotados, como disse, mesmo antes de começarem a batalha. Aprendemos com Davi que podemos e devemos enfrentar os gigantes da vida com uma visão, um pensamento de vitória em nome do Senhor. Penúltimo lugar. Amém? Você está aprendendo aqui, irmão?
aprendamos a ter atitude de vitória no meio da luta. Não só a visão, mas a atitude de vitória. Diz o texto que Davi não ficou meramente olhando para Golias. No versículo 49, ele tomou atitude. Diz o texto, Davi meteu a mão no alforge, tomou uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. Sabe o que é isso? Atitude. Atitude. Há pessoas que estão sempre protelando, estão sempre adiando. Estão no namoro e aí eu vou pegar pesado. 15 anos namorando. Menina, você está empatando a sua vida. Verdade. Eu já conheci aqui em Barra do Piraí história de pessoas que estavam namorando há 7 anos, nem noivos eram. Há 10 anos, 15 anos, 20 anos namorando, para depois levarem mais 5 noivando para casar. Você já pensou? Sabe o que falta? Atitude. Há muita gente que vive de iniciativa e não tem, perdoe-me a palavra, acabativa. Só estão começando. Aí começa um curso, não termina. Começa outro, não termina. Começa outro, não termina. Quantos cursos você já começou? 15. Quantos terminou? Nenhum. Ele é formado em começar. Formado em começar. E engenharia comecei. Não deu certo. Fui para direito, olha, muito próximo da engenharia para direito. Fui para direito, fiz 3 semestres, mas não gostei. E tá, eu fui para administração. E aí, fiquei 5 semestres, mas não gostei. Aí fui para fazer ciência, para fazer biomedicina, muito próximo, engenharia, biomedicina, está assim pertinho, né? E aí, fiz mais 3 meses, não deu certo. Ele é um expert em começar, iniciativa, mas não tem acabativo. Sabe por quê? Não tem atitude. Começa, mas não termina. Começa, mas não termina. Começa, mas não termina. Deu para entender? Davi não. Ele olhou para Golias e diz a minha Bíblia, meteu a mão no alforje. Sabe o que é isso? Atitude. Por fim, amém, igreja? Quantos estão comigo até aqui? Você está entendendo? Se não entender, eu vou pregar tudo outra vez. Você sabe qual é a última coisa que eu aprendo? Com a experiência de Davi, no enfrentamento do seu gigante. O gigante de Golias, o Golias de Davi não é o meu Golias. Eu luto com alguns gigantes. O gigante Golias de Davi não é o seu gigante. Mas eu aprendo, por fim, com Davi, a confiar somente em Deus para a nossa vitória. Confiar somente em Deus. Confiar nos homens é furada, porque aqueles que lhe aplaudem hoje podem lhe apedrejar amanhã. O que é que inspirava Davi? A sua mais absoluta convicção de que o Senhor lhe daria vitória. Foi com essa convicção que ele disse, hoje, o Senhor vai me dar a sua cabeça, e você vai saber, Golias, que há Deus em Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? A maneira como nós enfrentamos os nossos gigantes pode inspirar ou desanimar outras pessoas. Sabia disso? A maneira como você, irmão, enfrenta os seus gigantes
pode inspirar outras pessoas a confiarem no Deus que você confia. Ou pode desanimar as pessoas que olham para você assim, mas ele crente, está pior que eu. Percebe? Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Devemos fugir da tola ideia de que pelo fato de que sermos crentes estamos imunes a problemas. Não. Nós enfrentamos os mesmos problemas que qualquer ser humano normal enfrenta. Enfrentamos doença. Vocês sabem, a gente tem lutado, Débora e eu, com a enxaqueca dela. Por isso que eu peço o som mais baixo, porque eu quero que minha esposa assista culto. E é claro, é minha ovelha mais importante. Mas isso não desanima a gente, não. Sabia disso? A gente mantém firme. Às vezes está pesado por outras situações que angustiam o nosso coração. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. É o quê? O nosso refúgio. Salmo 46. Meus irmãos e minhas irmãs, a vitória de Davi contra Golias serviu para glorificar o nome do Senhor. Se você ler o restante do texto, vai ver que aquela batalha de Davi contra Golias glorificou tanto o nome do Senhor. Os filisteus bateram em retirada, porque um homem ousou ter peito, ter garra, ter coragem. Um homem. O Senhor ainda faz isso hoje. Qual é o seu Golias? Qual é o seu gigante? Talvez o seu gigante seja o seu casamento. Pastor, está difícil. Está difícil. Deus pode mudar. Pode mudar. Talvez o seu gigante seja, como disse um filho, pastor, meu filho só quer saber de droga. Já não sei mais o que fazer. Esse é o seu gigante. Cada um sabe dar um nome ao seu gigante. Talvez o seu gigante seja algo pessoal, ninguém sabe. É uma luta na sua mente que você sabe qual é. Às vezes não dá nem para falar. Você sabe qual é. Mas é possível enfrentar e vencer em nome do Senhor. Nessa noite eu quero pedir que você curve a sua cabeça. Vou fazer aqui 2 convites. Ninguém consegue vitória a não ser com a graça de Deus, do Deus que nos ama, Deus Jesus para nos salvar. De nós mesmos não podemos coisa alguma. Grande engano pensar que nós podemos com o nosso braço de carne. Deus nos ama. Deu Jesus para morrer na cruz por nós. Ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Eu vou convidar você que está aqui, você que me assiste em casa, seu primeiro convite, a entregar a sua vida a Cristo, aceitando como Senhor e Salvador. Segundo convite, você que está aqui e percebe que essa palavra foi uma palavra de Deus para você.
era a palavra que você estava precisando ouvir nesta manhã, nesta noite. Eu vou desafiar você também a tomar uma atitude. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de cultuarmos o teu nome. E a minha oração é que a experiência de Davi sirva de inspiração para nós.